Você já se sentiu seu pior inimigo? Aquela voz interna que sussurra: você não é bom o suficiente, que paralisa suas ações bem na beira de um grande avanço, ou que o faz desistir quando o sucesso está ao alcance das mãos? É uma experiência universal, uma sombra que persegue muitos, e chamamos a isso de autossabotagem. É um fenômeno incrivelmente comum, manifestando-se de formas sutis e enganosas em nossa vida cotidiana. Podemos vê-la na procrastinação crônica que nos impede de alcançar nossos objetivos mais ambiciosos, nos relacionamentos que terminamos antes que se aprofundem, ou nas oportunidades de carreira que deixamos escapar por medo do fracasso, ou, ironicamente, do sucesso. A autossabotagem não é apenas um pequeno obstáculo. Ela é um véu que obscurece nosso verdadeiro potencial, impedindo-nos de viver a vida plena e confiante que merecemos. Mas, e se eu lhe dissesse que é possível desvendar os mecanismos dessa força interna, entender suas raízes profundas e, finalmente, construir uma confiança tão inabalável que a autossabotagem se torne uma relíquia do passado? Essa é a promessa que lhe faço hoje. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da mente humana para entender por que fazemos o que fazemos e, o mais importante, como podemos mudar. É fascinante pensar que a autossabotagem, em sua essência, pode ser vista como um mecanismo de defesa primitivo. Nos tempos antigos, a cautela excessiva, o medo do desconhecido e a evitação de riscos eram cruciais para a sobrevivência. Nosso cérebro foi programado para nos proteger. No entanto, na complexidade da vida moderna, esse mesmo instinto de proteção muitas vezes se manifesta como um obstáculo, mal interpretado e mal aplicado, nos impedindo de crescer e prosperar. Ele nos mantém seguros, sim, mas também nos mantém pequenos, longe do nosso verdadeiro poder. Estamos falando de construir uma confiança real, uma que não se baseia em arrogância ou uma fachada, mas sim em evidências concretas e na capacidade de agir apesar do medo. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser resiliente, adaptável e, acima de tudo, autêntico. A falta dessa confiança tem um impacto cascata em todas as áreas de nossa vida. Pense em como ela afeta suas carreiras, promoções perdidas, projetos nunca iniciados, ideias que permanecem no papel, ou em seus relacionamentos, medo de intimidade, dificuldade em expressar necessidades, isolamento e, claro, no seu bem-estar geral, ansiedade, estresse, uma sensação persistente de não ser o suficiente. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Você aprenderá como identificar os gatilhos da autossabotagem, como desmantelar as crenças limitantes que a alimentam e como construir, tijolo por tijolo, uma fundação sólida de autoconfiança. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde desvendaremos os mistérios da sua própria mente e equiparemos você com as ferramentas necessárias para não apenas superar a autossabotagem, mas para prosperar com uma confiança que, uma vez construída, se tornará inabalável. Este é o primeiro passo para reivindicar o poder sobre sua própria vida e realizar seu potencial ilimitado. Agora, para desvendar verdadeiramente esse fenômeno, precisamos ir além da superfície e mergulhar nas raízes psicológicas da dúvida que alimentam a autossabotagem. O que exatamente é a autossabotagem sob uma perspectiva psicológica? Não é simplesmente preguiça ou falta de disciplina, embora possa se manifestar como tal. Psicologicamente, a autossabotagem é um conjunto de comportamentos, pensamentos e emoções que, intencionalmente ou não, impedem o próprio progresso ou sucesso. É uma batalha interna entre a parte de nós que anseia por crescimento e a parte que, por medo ou por um senso distorcido de proteção, nos puxa para trás. As origens dessa complexa dinâmica são tema de estudo há décadas.
Sigmund Freud, o pai da psicanálise, introduziu conceitos como o princípio do prazer e o princípio da realidade, mas também explorou a ideia de compulsão à repetição, onde indivíduos inconscientemente se colocam em situações familiares e muitas vezes dolorosas, repetindo padrões destrutivos. Para Freud, isso poderia ser uma tentativa de dominar experiências traumáticas passadas ou simplesmente a manifestação de conflitos internos não resolvidos. Mais tarde, teorias de apego, desenvolvidas por John Bowlby e Mary Ainsworth, mostraram como as experiências de nossa infância com nossos cuidadores moldam profundamente nossa visão de nós mesmos, dos outros e do mundo. Padrões de apego inseguro, ansioso, evitativo ou desorganizado podem levar a uma autoimagem negativa e a comportamentos autossabotadores na vida adulta, como o medo da intimidade ou a evitação de compromissos. A psicologia cognitiva, por sua vez, foca nos padrões de pensamento. Aaron Beck, por exemplo, destacou como as distorções cognitivas, como a catastrofização, a personalização ou o pensamento dicotômico podem criar uma realidade interna onde o fracasso é inevitável, levando à inação ou à sabotagem ativa. Pensando em figuras históricas, podemos observar a luta contra a autossabotagem em muitos. Abraham Lincoln, por exemplo, enfrentou períodos de profunda melancolia e dúvida que hoje seriam diagnosticados como depressão. Apesar de seus inúmeros fracassos políticos e pessoais antes de sua presidência, ele persistiu. Sua capacidade de superar a paralisia da dúvida, de aprender com cada revés e de manter sua visão, mesmo quando tudo parecia perdido, é um testamento de resiliência. Sua autossabotagem potencial, a tentação de desistir, foi combatida por uma crença inabalável em um propósito maior. Do ponto de vista neurocientífico, o cérebro desempenha um papel crucial. A amígdala, o centro de processamento do medo, pode ser hiperativa em indivíduos com padrões de autossabotagem, disparando alertas de perigo mesmo em situações seguras. Isso leva à evitação e à procrastinação. Por outro lado, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, tomada de decisões e regulação emocional, pode estar subutilizado ou mal conectado com a amígdala, dificultando a superação desses medos irracionais. O cérebro, em sua busca por eficiência e previsibilidade, cria atalhos neurais, ou hábitos. Se esses hábitos forem autossabotadores, eles se tornam o caminho de menor resistência. Existem muitos mitos comuns sobre autoconfiança e autossabotagem que precisam ser desmistificados. Um deles é a crença de que a autoconfiança é algo inato, que você nasce com ela ou não. Isso é falso. A autoconfiança é uma habilidade, um músculo que pode ser treinado e desenvolvido. Outro mito é que autossabotagem é um sinal de fraqueza. Na verdade, muitas vezes é uma manifestação de medo, um mecanismo de defesa mal calibrado e não uma falha de caráter. O custo da autossabotagem é imenso. Pense nas oportunidades perdidas, aquele emprego que você não se candidatou, o relacionamento que você não se permitiu viver plenamente, o projeto criativo que nunca saiu do papel. Cada e se não explorado é um potencial não realizado. A autossabotagem nos mantém presos em uma zona de conforto ilusória, onde o crescimento é estagnado e a felicidade plena é sempre um horizonte distante. Para começar a identificar esses padrões em sua própria vida, faça uma rápida autoavaliação mental. Em quais áreas você consistentemente se impede de progredir? Você procrastina em tarefas importantes? Evita confrontos necessários? Desiste de dietas ou planos de exercícios repetidamente? Você se sente indigno de sucesso ou felicidade? Essas são perguntas simples, mas poderosas,
para iluminar as áreas onde a autossabotagem pode estar operando silenciosamente. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança e é exatamente sobre essa fundação que construiremos a nossa pirâmide da confiança inabalável. Imagine essa pirâmide como uma estrutura sólida, onde cada camada é essencial para sustentar a próxima, culminando no topo com uma confiança que não pode ser abalada. A base dessa pirâmide, a fundação primordial, é a autoconsciência. Sem autoconsciência, estamos navegando às cegas. É fundamental identificar os pensamentos, sentimentos e comportamentos que constituem nossos padrões de autossabotagem. Isso significa observar, sem julgamento, quando e como nos impedimos. É a voz interna que nos diz: você não é bom o suficiente, ou a tendência de procrastinar em projetos importantes, ou até mesmo o hábito de buscar validação externa excessiva. A autoconsciência nos permite ver essas manifestações não como falhas de caráter, mas como sinais de alerta, indicando onde precisamos intervir. Complementando a autoconsciência, a segunda fundação é a aceitação radical. Este conceito, popularizado em terapias como a dialética comportamental, não significa resignação ou aprovação do comportamento autossabotador, mas sim reconhecer a realidade presente sem lutar contra ela. Aceitar que temos imperfeições, que cometemos erros e que falhas são parte integrante do processo de crescimento. A luta contra o que é, paradoxalmente, só intensifica o sofrimento e a autossabotagem. Quando aceitamos radicalmente nossa humanidade imperfeita, liberamos energia que antes era gasta em autocrítica e negação, redirecionando-a para a mudança construtiva. Essas duas fundações nos preparam para o próximo nível, o seu mindset de crescimento. A renomada psicóloga Carol Dweck nos ensinou que existem dois tipos de mentalidade, a fixa e a de crescimento. Indivíduos com mentalidade fixa acreditam que suas habilidades e inteligência são traços inatos e imutáveis. Um erro é visto como prova de incapacidade. Já aqueles com mindset de crescimento veem as habilidades como algo que pode ser desenvolvido através de esforço e dedicação. Para eles, um erro é uma oportunidade de aprendizado. Para construir uma confiança inabalável, é vital cultivar um mindset de crescimento, transformando desafios em degraus e falhas em lições valiosas. Isso nos permite persistir diante das adversidades, sabendo que nosso potencial é ilimitado e está em constante expansão. Avançando na nossa pirâmide, chegamos à preparação emocional. Nossas emoções desempenham um papel gigantesco na autossabotagem. Medo, ansiedade, dúvida e frustração podem nos paralisar ou nos levar a comportamentos autodestrutivos. Técnicas de mindfulness e regulação emocional são ferramentas poderosas aqui. O mindfulness nos ensina a estar presentes, a observar nossas emoções sem sermos arrastados por elas. Respirar profundamente, meditar por alguns minutos, ou simplesmente focar nos 5 sentidos pode nos ajudar a ancorar no presente e a reduzir a intensidade de emoções avassaladoras. A regulação emocional, por sua vez, nos equipa com estratégias para gerenciar e responder às emoções de forma saudável, em vez de sermos controlados por elas. É também neste estágio que nos dedicamos a desconstruir crenças limitantes. Essas são as narrativas internas negativas que absorvemos ao longo da vida e que nos impedem de alcançar nosso potencial. Eu não sou inteligente o suficiente. Nunca vou conseguir. As pessoas vão me julgar. Identificar essas crenças exige autoconsciência e desafiá-las requer um mindset de crescimento. Pergunte a si mesmo: essa crença é realmente verdadeira? Há alguma evidência que a contradiga?
Qual seria a crença oposta e mais capacitadora? Ao questioná-las, por fim, e crucial para manter o momentum, está o poder das pequenas vitórias. A confiança não surge de grandes saltos, mas de uma série de pequenos passos bem-sucedidos. Celebrar cada pequena conquista, não importa o quão insignificante ela possa parecer, é vital. Concluiu uma tarefa que vinha procrastinando? Celebre. Superou um medo e tentou algo novo? Celebre. Cada pequena vitória reforça a crença de que somos capazes, construindo uma evidência tangível de nosso progresso. Isso cria um ciclo virtuoso. Pequenas vitórias aumentam a confiança, que por sua vez nos impulsiona a buscar mais pequenas vitórias, solidificando a nossa pirâmide da confiança inabalável. Ao construir essa base sólida, você estará pronto para a ação consistente. Ao construir essa base sólida, você estará pronto para a ação consistente. Chegamos agora ao quarto pilar essencial de nossa jornada rumo à confiança inabalável: o método de ação consistente. Este não é apenas um conceito, mas um guia prático para transformar intenções em resultados tangíveis, construindo evidências irrefutáveis de seu próprio sucesso. O primeiro componente deste método é o planejamento estratégico. Não basta ter uma ideia, é preciso transformá-la em uma meta clara e alcançável. É aqui que entra a metodologia SMART. Suas metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporizáveis. Em vez de dizer "quero ter mais confiança", defina: vou fazer uma apresentação de 10 minutos para minha equipe sobre o projeto X até o final do mês e vou praticar por 1 hora todos os dias. A especificidade elimina a ambiguidade e o prazo cria um senso de urgência e responsabilidade. Sem um plano estratégico, a ação se torna errática e a confiança frágil. Uma vez que o plano esteja traçado, entramos no componente 2. Ação deliberada. Este é o cerne da construção da confiança. Muitas vezes, grandes metas parecem assustadoras e nos levam à procrastinação. A chave é quebrar essas metas em passos minúsculos, quase ridículos e executáveis. Quer escrever um livro? Comece escrevendo apenas uma frase por dia. Quer correr uma maratona? Comece caminhando por 15 minutos. Cada pequena ação, por mais insignificante que pareça, é um tijolo na construção da sua autoconfiança. A ação deliberada não espera pela motivação, ela a cria. Vejamos um exemplo real para ilustrar o poder da ação consistente. Pense em Elon Musk. Ele não construiu a Tesla ou a SpaceX da noite para o dia. Cada um de seus empreendimentos começou com um planejamento estratégico ambicioso, mas foi a ação deliberada e consistente, dia após dia, enfrentando falhas e aprendendo com elas, que o levou aonde está. Ele não se deixou paralisar pela magnitude de seus objetivos, mas os desmembrou em etapas gerenciáveis, atacando cada uma com uma persistência implacável. Essa é a essência de superar a autossabotagem. Não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. O componente 3, feedback e adaptação, é igualmente crucial. Nenhum plano é perfeito e a vida real é cheia de imprevistos. A capacidade de aprender com os erros e ajustar o curso sem desistir é o que distingue aqueles que constroem confiança duradoura. Se uma abordagem não funciona, não significa que você falhou, mas que encontrou uma maneira que não funciona. Analise o que deu errado, adapte sua estratégia e tente novamente. A flexibilidade mental é um superpoder que impede a autossabotagem de se instalar após um revés. Para solidificar essa fase, apresento uma ferramenta prática: o diário de conquistas. Reserve alguns minutos ao final de cada dia para registrar todas as pequenas e grandes vitórias, os passos que você deu em direção aos seus objetivos.
Isso não é um diário de tarefas, mas um registro de progresso. Ao revisitar essas anotações, você terá evidências concretas de sua capacidade e resiliência, combatendo as vozes internas que duvidam do seu potencial. É de superação da procrastinação. É um desafio constante, mas a ação deliberada é o antídoto. Uma técnica eficaz é a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça-a imediatamente. Outra é a técnica Pomodoro, que envolve trabalhar por 25 minutos e fazer uma pausa de 5. O segredo é iniciar. Muitas vezes, a resistência inicial é a parte mais difícil. Uma vez que você começa, o momentum se encarrega do resto. Por fim, ao engajar-se consistentemente na ação deliberada, você pode experimentar o PQ, conceito de flow. Conforme descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, o flow é um estado de engajamento total, onde você está tão imerso em uma atividade que o tempo parece parar. É um estado de máxima eficácia e prazer, onde suas habilidades são perfeitamente equilibradas com os desafios da tarefa. Entrar em flow regularmente não apenas aumenta sua produtividade, mas também solidifica sua autoconfiança, pois você está experimentando diretamente seu potencial e maestria. A ação consistente com planejamento, adaptação e registro é a chave para desbloquear esse estado e construir uma confiança inabalável que resiste a qualquer autossabotagem. Com essa base de ação consistente e firmemente estabelecida, é hora de equipar-se com ferramentas e recursos para o fortalecimento contínuo da sua confiança. Afinal, construir uma confiança inabalável não é um evento único, mas um processo contínuo de nutrição e crescimento. A primeira ferramenta poderosa que podemos explorar é a visualização criativa. Não se trata de pensamento mágico, mas de uma técnica psicológica comprovada que utiliza a imaginação para ensaiar o sucesso e construir confiança. Ao visualizar-se atingindo seus objetivos, superando desafios e respondendo com confiança, você está, na verdade, preparando seu cérebro para essas situações. Isso cria caminhos neurais que facilitam a ação real quando o momento chegar. Imagine-se fazendo aquela apresentação com desenvoltura ou negociando um contrato com firmeza. Sinta as emoções, ouça os sons, veja os detalhes. Essa prática regular reduz a ansiedade e fortalece a crença na sua capacidade. Além da visualização, o ser humano é uma criatura social e o apoio externo é um recurso inestimável. Por isso, o que recurso 2, mentoria e comunidade, é vital. Buscar a orientação de alguém que já trilhou o caminho que você deseja percorrer pode acelerar exponencialmente seu aprendizado e sua confiança. Um mentor pode oferecer perspectivas, compartilhar experiências e fornecer o encorajamento necessário para superar obstáculos. Além disso, fazer parte de uma comunidade de pessoas com objetivos semelhantes cria um senso de pertencimento e validação. Compartilhar desafios e vitórias com outros que entendem sua jornada pode ser incrivelmente fortalecedor, combatendo o isolamento que muitas vezes acompanha a autossabotagem. Podemos observar estudos de casos incontáveis de como a mentoria acelerou o desenvolvimento da confiança. Pessoas como Oprah Winfrey, que acredita a Maya Angelou uma mentoria fundamental em sua vida, ou Mark Zuckerberg, que teve Steve Jobs como um conselheiro informal. Esses exemplos mostram que mesmo os mais bem-sucedidos buscam e se beneficiam da sabedoria e apoio de outros. A mentoria não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência e humildade. A ferramenta 3. Afirmações positivas, estratégicas. É outro pilar. Diferente de simplesmente repetir frases vazias,
As afirmações estratégicas são declarações claras e concisas que reforçam suas novas crenças e progressos. Elas devem ser pessoais, positivas, no tempo presente e orientadas para a ação. Em vez de "eu não sou um fracasso", tente "eu sou capaz de aprender e crescer a cada dia". O segredo é que elas ressoem com você e construam uma ponte entre onde você está e onde quer chegar. Repita-as diariamente, especialmente antes de enfrentar desafios. Para um exercício prático, vamos fazer uma visualização rápida agora. Feche os olhos por um instante. Imagine-se em uma situação onde você normalmente sentiria insegurança. Agora, visualize-se respondendo com calma, em clareza e confiança. Sinta a sensação de empoderamento. Abra os olhos. Essa é a sensação que você está cultivando. O recurso 4. Leitura e aprendizado contínuo. É um combustível inesgotável para a confiança. O conhecimento é poder, e quanto mais você aprende sobre seu campo de interesse, sobre psicologia humana, sobre estratégias de sucesso, mais preparada sua mente estará para enfrentar o desconhecido. Ler biografias de pessoas que superaram adversidades, estudar novas habilidades ou simplesmente manter-se atualizado com as tendências do seu setor, tudo isso contribui para uma mente mais robusta e confiante. Finalmente, não subestime como a business tecnologia a favor pode ser uma aliada. Existem inúmeros aplicativos e plataformas projetados para auxiliar no desenvolvimento da autoconfiança. Aplicativos de meditação guiada, como Headspace ou Calm, podem ajudar na regulação emocional. Ferramentas de rastreamento de hábitos, como Habitica ou Strix, podem reforçar a disciplina e o senso de realização. Plataformas de cursos online, como Coursera ou Udemy, permitem que você adquira novas habilidades, combatendo a autossabotagem que surge da percepção de incompetência. Use essas ferramentas de forma inteligente para complementar sua jornada, transformando seu smartphone de uma distração em um centro de fortalecimento pessoal. Ao integrar essas ferramentas e recursos em sua rotina, você não estará apenas construindo confiança, mas solidificando um estilo de vida de crescimento e resiliência contínuos. No entanto, mesmo com todas essas ferramentas e estratégias, a jornada para a confiança inabalável é permeada por armadilhas sutis, mas poderosas, que a autossabotagem habilmente planta em nosso caminho. Precisamos aprender a identificá-las e, mais importante, a evitá-las. A primeira e mais insidiosa dessas armadilhas é o erro comum 1, perfeccionismo paralisante. A busca incessante pela perfeição não é um motor para a excelência, mas um freio que impede a ação. Muitas pessoas ficam presas na fase de planejamento, refinando cada detalhe, adiando o lançamento de um projeto ou a execução de uma ideia por medo de que não seja perfeito o suficiente. O perfeccionismo é, na verdade, um disfarce para o medo do fracasso ou da crítica. Ele nos convence de que é melhor não fazer nada do que fazer algo que não seja impecável. A realidade, porém, é que o progresso é incremental e a perfeição é um ideal inatingível que apenas serve para nos manter estagnados. É crucial lembrar que feito é melhor que perfeito. Outra armadilha devastadora é o erro comum. 2. Comparação social. Na era das redes sociais, somos constantemente bombardeados por recortes editados da vida alheia, criando uma ilusão de que todos ao nosso redor são mais bem-sucedidos, mais felizes, mais inteligentes ou mais bonitos. Essa comparação constante é um veneno para a autoconfiança, pois nos leva a medir nosso valor por uma régua irrealista. O sucesso de outra pessoa não diminui o seu. O caminho de cada um é único e intrinsecamente diferente. Ao invés de usar os outros como um espelho para nossas falhas percebidas, deveríamos usá-los como inspiração, reconhecendo que cada um tem suas próprias lutas e vitórias.
Concentre-se em seu próprio progresso, em sua própria jornada, e celebre suas conquistas sem a necessidade de validá-las em relação a terceiros. A vida mental também nos apresenta armadilhas, como a Red Flag 1, pensamento tudo ou nada. Essa mentalidade dicotômica, onde as coisas são vistas apenas como sucesso total ou fracasso absoluto, é extremamente prejudicial. Se um pequeno erro acontece, a pessoa com essa mentalidade pode desistir completamente, sentindo que todo o esforço foi em vão. Não há espaço para nuances, para aprendizado com os erros ou para o progresso gradual. Para superar isso, é fundamental reconhecer que a vida é um espectro de experiências e que cada passo, por menor que seja, contribui para o caminho. Aprenda a ver os revés como oportunidades de ajuste, não como sentenças definitivas. Intimamente ligada a isso, temos a Red Flag 2, Síndrome do Impostor. Essa é a sensação persistente de que você não é bom o suficiente, apesar das evidências externas de seu sucesso. Pessoas que sofrem da síndrome do impostor frequentemente atribuem suas conquistas à sorte ou ao engano, temendo serem desmascaradas a qualquer momento. Para lidar com isso, é essencial reconhecer suas próprias competências e méritos. Registre suas conquistas. Peça feedback positivo e desafie ativamente a voz interna que insiste em desvalorizar seu trabalho. Entenda que muitas pessoas de sucesso também experimentam essa síndrome, e isso não diminui suas capacidades. É importante ressaltar que, em alguns casos, a autossabotagem pode ser um sintoma de problemas mais profundos, como ansiedade, depressão ou traumas não resolvidos. Nesses momentos, é crucial saber quando buscar ajuda profissional. Indicadores como a incapacidade de sair de padrões negativos persistentes, um impacto significativo na qualidade de vida, ou a presença de sentimentos de desesperança e desamparo, são sinais de que o apoio de um terapeuta, psicólogo ou coach pode ser transformador. Não há vergonha em buscar ajuda. Pelo contrário, é um ato de coragem e autocompaixão. Para evitar recaídas e fortalecer-se contra essas armadilhas, precisamos cultivar estratégias de resiliência. Isso inclui aprender a lidar com o estresse de forma saudável, desenvolver um sistema de apoio forte e praticar a autoconsciência para identificar os gatilhos da autossabotagem. A resiliência não significa nunca cair, mas sim a capacidade de se levantar e aprender com cada queda. E talvez a estratégia mais fundamental de todas é o poder da autocompaixão. Tratar-se com a mesma gentileza, compreensão e apoio que você ofereceria a um amigo querido em momentos de dificuldade. Em vez de autocrítica severa, pratique o autoacolhimento. Errar faz parte da experiência humana. Autocompaixão permite que você reconheça sua dor, valide seus sentimentos e se motive a seguir em frente com uma atitude de cuidado, não de punição. Ao abraçar a autocompaixão, você cria um ambiente interno de segurança e aceitação, tornando a autossabotagem muito menos atraente e muito mais fácil de superar. Ao longo desta jornada, exploramos as complexidades da autossabotagem e desvendamos os caminhos para construir uma confiança inabalável. Recapitulando visualmente, construímos sobre essa base com a ação consistente, quebrando metas grandes em pequenos passos gerenciáveis e agindo deliberadamente todos os dias. Aprendemos a importância do feedback e adaptação, ajustando nossa rota conforme necessário, sem nos deixarmos abater por contratempos. E para sustentar tudo isso, cultivamos a resiliência e autocompaixão, tratando-nos com gentileza e levantando-nos após cada queda, mais fortes e mais sábios. Esta é a pirâmide da confiança inabalável.
Uma estrutura robusta e dinâmica, construída sobre pilares sólidos de autoconhecimento e ação intencional. A mensagem inspiradora que emerge de tudo isso é clara. A confiança não é um traço inato reservado a alguns privilegiados. Ela é, sim, uma habilidade a ser desenvolvida, lapidada e fortalecida através da prática consciente e contínua. Assim como um músculo, quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Você possui o poder de moldar sua realidade interna e externa. Não espere pela permissão de ninguém para acreditar em si mesmo. A permissão já é sua. Para iniciar essa transformação, proponho um desafio prático de 7 dias. Nos próximos 7 dias, escolha uma pequena área da sua vida onde você costuma se auto-sabotar. Pode ser algo como iniciar um projeto, dedicar-se a um novo hábito saudável ou até mesmo expressar uma opinião em uma conversa. Durante esses 7 dias, comprometa-se a agir consistentemente nessa área, mesmo que seja apenas um pequeno passo diário de 15 minutos. Registre suas ações e observe como a pequena vitória diária começa a desmantelar a narrativa da autossabotagem. Lembre-se da sábia citação de Henry Ford: quer você pense que pode ou que não pode, você está certo. Esta frase encapsula o poder da nossa mentalidade e a forma como ela molda nossa realidade. A confiança é, em sua essência, a crença na sua própria capacidade de realizar, de crescer e de superar. Como um exercício imediato, quero que você faça algo simples, mas poderoso, assim que este vídeo terminar. Pegue um papel e uma caneta ou abra um bloco de notas digital. Escreva 3 pequenas conquistas que você alcançou nos últimos 3 meses, não importando quão insignificantes elas possam parecer. Pode ser ter terminado um livro, ter feito uma caminhada, ter ajudado alguém ou ter aprendido algo novo. Ao fazer isso, você está ativamente reescrevendo a narrativa do seu cérebro, focando nas suas capacidades e nos seus sucessos, por menores que sejam. Esta jornada de construção da confiança inabalável é contínua e profundamente recompensadora. Se este conteúdo ressoou com você e o ajudou a dar os primeiros passos, convido-o a se inscrever no canal para mais insights e estratégias. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que também se beneficiaria desta mensagem. E, por favor, deixe seu comentário abaixo. Qual foi o aprendizado mais significativo para você hoje? Sua experiência pode inspirar muitos outros. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais, explorando o poder oculto da vulnerabilidade, como a abertura constrói conexões reais e fortalece a confiança. Prepare-se para desvendar como a coragem de ser quem você realmente é pode ser a sua maior força. Até lá, comece a construir sua pirâmide, um tijolo de confiança por vez.